Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Café com Finanças, aqui no canal do YouTube do Mundo Financeiro. Eu sou o Felipe Martins e hoje o nosso tema é Asset Allocation, como vocês estão vendo aí na tela. Já tô com o meu cafezinho aqui, ó. De hoje tá bom, E já quero pedir para vocês 3 coisas antes da gente ir pro nosso tema. A primeira, deixa o like no vídeo. A segunda, para se inscrever no nosso canal. E a terceira, ativar as notificações para você poder ser avisado quando um conteúdo como esse, tipo o Café com Finanças, for ao ar, ou outros conteúdos que a gente também faz aqui no nosso canal do YouTube. Se você tem visto o nosso canal, a gente tem feito algumas lives, conversado sobre temas atuais do mercado, ou então sobre carreira. Então é bem interessante para você que está querendo entrar no mercado financeiro e fazer disso uma carreira, para você que já é do mercado e está querendo dar uma alavancada, ou para você que não é do mercado e também está querendo só melhorar os seus investimentos. Aqui tem bastante conteúdo, então você se inscrever e ativar as notificações vai ser muito importante para você não perder. Beleza? Chega de enrolação, vamos para a tela, Asset Allocation. Vamos lá então, pessoal. O que é Asset Allocation? A tradução seria, alocação de ativos, mas a expressão no mercado financeiro mais conhecida é em inglês realmente, Asset Allocation, então não é por falta de palavras na nossa língua, mas a gente acaba usando esse anglicanismo realmente porque fica mais conhecido. Mas falando o que é de fato? Alocação de ativos, então como que você vai fazer realmente a montagem da sua carteira? Mas a ideia no Asset Allocation é focar um pouco mais nos tipos de ativos e não no ativo em si. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver falando que a minha carteira vai ter ações, eu estou falando só que ela vai ter ações. Não é que eu não possa, mas eu não estou diretamente focando se eu vou ter ações da Petrobras, ações da Vale, do Itaú ou do Bradesco. E sim, eu estou falando que uma fatia dela vai ser ações. Beleza? E esse aqui é um assunto muito gostoso, pessoal. Eu gosto bastante. Por quê? O que me faz lembrar o Asset Allocation, a primeira coisa que eu penso quando eu falo em Asset Allocation é essa aqui, ó. Pizza. Por que pizza, né? E eu não sei vocês, mas eu adoro pizza. Porque Asset Allocation ele está muito relacionado com esse gráfico que normalmente é mostrado nessa forma de pizza. Então, se você for nas principais corretoras, nas instituições financeiras, vocês vão ver um gráfico desses sendo apresentado para cada perfil de investidor. Então, o gráfico pizza me lembra a pizza e é por isso que eu associo ela ao Asset Allocation. Como vocês estão vendo aí, eu coloquei uma carteira fictícia para o Asdrubal, e ela tem algumas divisões, as fatias aí da pizza. Então a primeira fatia aqui, ó, renda fixa 30%, temos ações 20%, fundos multimercado, investimentos no exterior, COI e fundos de investimento imobiliário, tá bom? Então o Asset Allocation é eu determinar primeiro quantas fatias vai ter minha pizza, né? Aqui no caso do Asdrubal, ele tinha 6 fatias, algumas maiores, outras menores. E a outra, qual vai ser o sabor de cada fatia, né? O que eu vou colocar aqui? Vou ter 6 divisões, então vou colocar renda fixa, ações e fundos imobiliários, eu vou colocar, não sei, investimento em ouro, investimento em criptomoeda. Nesse caso aqui do Asdrubal não tinha nenhum desses dois, tá? Pelo menos não diretamente, pode ser que tenha incluído aqui em algum desses fundos multimercados, mas a gente não sabe por enquanto. Então, isso é o Asset Allocation, é fazer essa escolha e existem algumas teorias no meio acadêmico que dizem que o grande resultado da carteira, também essas teorias também foram refutadas, tá? Mas existem 2 correntes e uma delas defende que a maior parte do resultado da carteira depende exatamente disso aqui, de como essa divisão é feita. Como eu disse para vocês, não depende tanto do que você tem dentro disso aqui, quais ações você escolhe, quais produtos de renda fixa, e sim de como esse balanceamento é feito e quais você escolhe aqui, nessa parte mais macro, tá bom? Essas escolhas, elas levam em consideração uma série de fatores que a gente vai explicar no próximo slide. Mas eu também já quero colocar aqui que dentro de cada uma dessas fatias você também pode ter uma divisão. Então, por exemplo, aqui na carteira do Asdrubal, dos 30% da renda fixa, eu tinha metade disso em debêntures para mais de 5 anos, uma outra parte em CDBs de liquidez diária, provavelmente isso aqui é a reserva de emergência dele, né? Quando a gente fala em liquidez diária, é algo que você consegue acessar facilmente, então provavelmente é a reserva de emergência dele, aconteceu qualquer coisa, ele vai lá e consegue pegar esse dinheiro. CDBs para mais de 2 anos, por que ele faria isso? Porque ele vai pagar uma rentabilidade maior, você não vai ter tanta liquidez, mas ele vai pagar uma rentabilidade maior. E LCI ou LCA para mais de 3 anos também provavelmente vai ter uma rentabilidade maior, e além disso, a LCI e a LCA também é isenta de imposto de renda. Então vejam que dentro de uma fatia dessa aqui da renda fixa eu ainda posso fazer subdivisões, beleza? Vamos ver agora então o que a gente leva em consideração quando a gente vai montar o Asset Allocation de um cliente ou o nosso próprio.
Então, fatores a serem considerados. Perfil de risco: conservador, moderado ou agressivo. Normalmente, quando você faz cadastro numa instituição financeira, é feito um questionário com uma série de perguntas em que você responde, e aí no final tem um resultado. Normalmente as palavras que usam são essas. Algumas instituições estão usando subdivisões de cada um desses, ou então estão trocando as palavras. Eu já vi no lugar do agressivo, o arrojado. Até faltou uma vírgula aqui, né? Vou colocar para poder ficar bonitinho. Ó. Eu já vi no lugar do agressivo, o arrojado, mas no básico é isso aqui. Mas a gente no Asset Allocation, a gente gosta de levar em consideração dois outros fatores do perfil de risco que não estão tão ligados a esses nomes, a essa receitinha, que é a capacidade e a disponibilidade de correr risco. O que isso quer dizer? A capacidade está ligada a exatamente um valor que a pessoa realmente aceita perder, que ela pode colocar em risco, tá? E a disponibilidade é se ela tem uma propensão ao risco, se ela está querendo fazer isso. Vamos colocar um exemplo aqui. Imagina um investidor que esteja montando uma carteira para um valor de R$1 milhão. Provavelmente esse investidor tem a capacidade de perder R$1.000. Por quê? É um capital muito pequeno em relação à carteira dele. Agora, um outro investidor que vai montar uma carteira de R$10.000, provavelmente a capacidade de perder R$1.000 ele não tenha, porque esse já é um capital muito significativo em relação à carteira dele. Beleza? Agora vamos falar da disponibilidade. A disponibilidade está ligada realmente à propensão a risco. Então, um investidor que vai montar uma carteira de R$1 milhão, ele perder R$1.000 é pouco para ele. Mas pode ser que ele não queira, e isso está ligado à disponibilidade, ou seja, realmente ser avesso a perdas. Então a pessoa prefere ir ganhando de pouquinho em pouquinho do que se arriscar um pouco mais e tentar ganhar um pouco mais. Por quê? Porque ela tem muita aversão à perda, tá bom? E aí você veja que isso não necessariamente está ligado ao valor da carteira que a pessoa está montando. Às vezes aquele investidor de R$10.000 é um cara bem mais arrojado ou agressivo e ele tem disposição para poder perder, disposição que eu diga psicológica, propensão a risco. Ele tem disposição para poder perder R$1.000, R$5.000, R$2.000, só que ele vai estar dilapidando o patrimônio dele. Então, esses dois fatores, capacidade e a disponibilidade, eles têm que ser levados em consideração na hora de montar o Asset Allocation para você poder escolher as classes de ativo corretas. Cenários base da economia, tanto a local quanto a mundial. Ora, a gente viu uma grande mudança disso aí com a pandemia. Antes da pandemia, tanto localmente, no Brasil quanto no mundo, a gente tinha um ciclo de crescimento, ou seja, economia em expansão. Mas com a pandemia, os lockdowns e aí as restrições, acabou que esse ciclo foi interrompido. Então, na hora de a gente traçar o nosso Asset Allocation, é importante a gente ver em que ponto do ciclo a gente está, do ciclo econômico a gente está, e também traçar alguns cenários, tanto cenários pessimistas, naquele caso, por exemplo, antes da pandemia, seria que continuasse, o cenário otimista, seria que continuasse o crescimento, quanto cenários neutros, ou seja, acaba tendo uma estagnação, ou cenários pessimistas, em que realmente acontece uma crise. É claro que a crise do coronavírus era um pouco difícil de prevê-la na magnitude que ela foi, porque realmente foi muito severa, mas na hora de você fazer o Asset Allocation é importante sim levar em consideração o que pode acontecer uma derrocada aí, tanto na economia e provavelmente na sua carteira também. E aí você vai acabar se protegendo para que a sua carteira não sofra tanto, ou até acabe se beneficiando um pouquinho dessa queda da atividade econômica. Beleza? Fatores de risco. Então, quando eu compro, vamos dar um exemplo aqui já com um produto financeiro, né? O CDB é quando eu faço o contrário do que o banco faz. O banco, ele empresta dinheiro para mim normalmente, e no CDB eu estou emprestando dinheiro para o banco, então ele vai ter que me pagar com juros. Se ele for um mau pagador, eu não vou receber nada, ou então vou receber menos. Então, esse é um fator de risco que tem que ser levado em consideração. Qual é a credibilidade que esse banco tem quando eu estou aplicando no CDB, tá bom? Exposição a que tipos de ativo, então quais ativos que você deseja se expor. Então eu quero ter exposição a imóveis, eu quero ter exposição a ouro. Isso aqui, claro que existe uma tese por trás disso para poder o investidor estar querendo se expor a esse tipo de ativo, mas isso também é levado em consideração no Asset Allocation, porque isso aqui vai determinar basicamente quantas fatias a sua pizza vai ter que ser dividida. O capital a ser investido é um só, R$100.000, por exemplo. E aí, se você começar a ter muitas fatias, vai ficar muito pequeno. Pode ser que seja possível? Sim, mas tem que ser levado em consideração porque, por exemplo, se você tem R$100.000 e quer investir em imóveis, vai ser difícil você conseguir comprar um imóvel físico. Talvez você tenha que recorrer a fundos imobiliários. Beleza? Tributação também é muito importante, porque
o imposto de renda ele come um pedaço da nossa rentabilidade. Então é muito importante levar em consideração a tributação na hora de montar uma carteira, de fazer o seu asset allocation, considerar ativos que tenham uma tributação menor e talvez uma rentabilidade igual, ou até que a rentabilidade líquida, já descontada a tributação, seja maior, beleza? Sucessão, dependendo do momento de vida que a pessoa esteja, ela já está pensando na sucessão do patrimônio dela, o que ela vai passar para os filhos, ou para os netos, ou para a esposa. Então, alguns ativos são de sucessão mais fácil e mais direta e menos onerosa em termos de até de impostos do que outros. Então, isso também é levado em consideração, dependendo do momento de vida que a pessoa está. Proteção da carteira, como eu disse para vocês. Se ocorre uma crise, é importante que a carteira tenha uma proteção, uma espécie de seguro, para que ela ou perca menos ou até consiga se beneficiar de uma forma mínima dentro dessa queda do mercado, tá bom? E claro, se acontecesse o cenário otimista, a carteira ia performar muito bem. Mas se acontecer o cenário pessimista, pode ser que ela não perca tanto ou até acabe se beneficiando. E a última consideração aqui, tá? Não, essa lista aqui não é exaustiva, tem mais, mas seria aproveitar oportunidades. O que isso quer dizer? Usando o próprio exemplo da pandemia, a queda que houve no mercado de ações, ela abriu oportunidade no sentido de que muitos ativos que estavam caras, muitas ações que estavam caras, ficaram baratas, sem perder os seus fundamentos, ou então houve uma reavaliação em termos, por exemplo, das pessoas estarem viajando menos, e aí as pessoas ficaram menos dispostas, ouviram que o negócio das companhias aéreas talvez demorasse mais para se recuperar, e começaram a olhar um pouco para a construção civil, por exemplo, muita gente ficando em casa, ou então a taxa de juros caindo bastante, e aí ficando mais fácil ter um financiamento imobiliário e a construção civil realmente ficando mais aquecida. Então, quando existe uma crise, oportunidades se abrem. Eu estou falando aqui de oportunidades do mercado financeiro, tá? Então é importante que aquele investidor que queira aproveitar dessas oportunidades tenha algum capital disponível para poder aproveitá-las. Ou seja, tem que estar com cash, dinheiro ali na conta dele. Então aqui nessa pizza, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Aqui nessa pizza, um investidor que queira aproveitar oportunidades, ele vai ter que ter uma fatia aqui que vai ser dinheiro em caixa, para ele poder realmente, na hora que acontecer uma crise dessas, ou algum ativo tiver muito descontado, ele vai lá e consegue alocar nele. E aqui, pessoal, por último, lembrando aqui os objetivos do Asset Allocation, são basicamente 3, tá? E a gente tende muito a olhar para um deles só, que na minha opinião é o último que deveria ser considerado. Então vou falar aqui na ordem que pelo menos eu, Felipe, considero que deveria ser levada como prioridade. Então vamos lá, o objetivo. Primeiro, minimizar o risco. Então vou aplicar aqueles meus 100 mil reais e eu quero diminuir o meu risco ao máximo, certo? É claro que existem limites para isso, principalmente dependendo do retorno que eu busco. Vocês vão ver que esse é um dos objetivos. Então, risco e retorno, eles andam como se fosse um cabo de guerra, né? O risco puxa para um lado, se tem muito risco, eu tenho que ter... desculpa, não é um cabo de guerra, eles andam juntos. Então, o risco, se eu tenho muito risco, eu tenho que exigir mais retorno. Se eu tenho pouco risco, eu vou ter que me contentar com um retorno mais baixo. Atender a liquidez. Então, vocês viam aqui, voltando na carteira do Asdrubal, vocês viram que ele tinha CDBs de liquidez diária, né? Como eu disse para vocês, provavelmente isso aqui é a reserva de emergência dele. Então ele tinha uma demanda, olha, se acontecer alguma coisa comigo, se eu perder o meu emprego, se eu precisar fazer uma cirurgia, se eu precisar cobrir qualquer gasto de emergência, eu tenho que acessar alguma parte da minha carteira para poder cobrir isso. Então ele atendeu a demanda de liquidez fazendo esse tipo de aplicação aqui. Não adianta eu fazer um asset allocation, uma distribuição muito boa, diminuindo o risco e talvez buscando até um retorno muito legal, sendo que na hora que eu tiver uma demanda de liquidez, eu não conseguir. Ou então, por exemplo, eu faço esse meu asset allocation com o objetivo de fazer uma viagem daqui a 2 anos, mas todos os meus ativos estão alocados para daqui a 2 anos e meio ou 3, então não atendi aquele meu objetivo da viagem. Então isso tem que ser levado em consideração também, atender a necessidade de liquidez do investidor. E por último, maximizar o retorno, certo? Então isso aqui é o que a gente quer e como eu falei, o que normalmente a maioria das pessoas acaba olhando, tá? É mais fácil realmente olhar aqui para o retorno, mas lembrando, a gente quer se manter investidor a vida inteira. Então eu vou ter que pegar a minha carteira e montar para que o risco, na hora que o negócio vá mal, eu não vá tão mal, eu não posso correr o risco de ruína, eu não posso correr o risco de ter meu patrimônio muito dilapidado e eu realmente até ficar traumatizado, querer sair do mercado financeiro ou querer sair da parte de investimentos. Então, o que não vai deixar com que meu patrimônio seja corroído, caso aconteça uma crise, é isso aqui, é minimizar o risco. E os outros 2 objetivos também devem ser atendidos. E por último, pessoal, eu quero colocar uma consideração aqui, fazendo uma analogia do Asset Allocation que é mostrado, né, como eu disse para vocês. Muitas corretoras e instituições financeiras, elas mostram
uma sugestão de asset allocation de acordo com aqueles 3 perfis que eu falei, conservador, moderado e agressivo. Mas é importante você entender que aquilo lá é só uma base, é um pontapé inicial. Para quem não tem nenhuma noção, qualquer coisa é melhor do que zero, tá? Então aquilo ali realmente já dá uma boa base. Então seria o análogo a, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como comprar uma roupa para uma festa, eu vou numa loja e peço uma dica pro vendedor. E aí, se eu estou indo para uma festa, por exemplo, cujo o traje é esporte fino, o vendedor não vai me deixar comprar uma bermuda e uma camiseta. Ele vai me indicar um terno, uma camisa social, uma gravata. Então ele vai fazer uma primeira indicação, assim, um primeiro guia, que já é muito bom, certo? Mas, lembrando, eu saí com o meu terno, saí com a minha gravata, saí com a minha camisa, ele não está perfeito quando eu sair da loja. O que eu preciso fazer? Eu não preciso ir num alfaiate para poder fazer minha bainha, dar uma cinturada na camisa, talvez no terno também, para poder ficar com aquele caimento mais legal, tanto no tórax quanto no ombro, por exemplo. Então eu preciso fazer um ajuste fino. E é isso que a carteira personalizada vai fazer para você. A corretora, quando ela te indica lá, ela tem profissionais realmente muito gabaritados por trás que montaram aquela sugestão de carteira, mas ela não sabe que você quer fazer uma viagem daqui a 2 anos, que você quer se aposentar daqui a 30 anos, ou que um outro investidor quer simplesmente se aposentar daqui a 20 anos e quer se proteger da inflação, por exemplo, aqui no Brasil. Tá? A corretora ela não sabe desses objetivos específicos, então é importante você dar uma personalizada na sua carteira. Isso você faz como? Ou você busca conhecimento de asset allocation e você pega aquilo lá que serve como base e dá uma adequada para você, ou então você vai buscar um profissional que realmente seja especializado nisso e possa fazer isso da melhor maneira para os seus investimentos. Então é isso, pessoal. Finalizado aí o tema de asset allocation, como é a ideia aqui do Café com Finanças, foi só uma pincelada, uma passada rápida nele. Se vocês quiserem saber um pouco mais, entrem no nosso site, vou deixar o link na descrição. A gente tem um curso sobre esse tema de asset allocation. Como eu disse para vocês, eu particularmente gosto bastante. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo Café com Finanças. Um abraço!